Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal das Casas Irmãs, Jesus e Jacó, para mais um encontro na noite de hoje, onde teremos a nossa irmã Kátia Guerreiro, que vai nos trazer as reflexões que foram escolhidas para a noite de hoje, do Livro dos Espíritos, com o tema Influência do Espiritismo no Progresso. Mas antes de passar a palavra à nossa querida irmã Kátia, vamos procurar, nos acalmar, desacelerar nossa mente e fazermos a nossa vibração planetária, como fazemos todos os trabalhos, todos os nossos encontros, e vamos fechar os olhos e rogar a Deus a presença dos irmãos trabalhadores do bem, da corrente do bem, espíritos amigos e bondosos que estão nos auxiliando, nos dando o suporte, e a todos nós encarnados também, que estamos fazendo parte dessa corrente do bem, corrente de amor. E nesse momento vamos mentalizar o nosso planeta, o planeta Terra, planeta de amor, de luz, uma escola para os espíritos, assim como nós, necessitados do aprendizado, necessitados de praticar todo o conhecimento que o Mestre Jesus nos deu e nos deixou, o legado do bem e do amor. Então vamos orar, pedir a Deus que derrame sobre o nosso planeta muita luz, que toque no coração de todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas, aqueles espíritos ainda embrutecidos, presos aos valores da matéria, ao poder, à maldade, à vingança, enfim, todos os sentimentos negativos, que todos possam ser tocados no seu coração, porque as guerras existentes no planeta Terra não são apenas as guerras dos canhões, dos tiros, das bombas. A grande maioria das guerras são as guerras internas, travadas pelos corações aflitos, angustiados, e muitas vezes as guerras são provocadas dentro dos lares, dentro da sociedade, pelos irmãos de pouca luz que se deixam levar pelos sentimentos de maldade, de crueldade, fazer o mal simplesmente por fazer. Então vamos pedir a Deus que envolva a toda a humanidade, em cada lar, que possa a luz do Evangelho, a luz do Mestre Jesus penetrar e fazer brilhar a luz do amor, da bondade. E sonhamos um dia termos o privilégio de estarmos em um local de vibrações mais elevadas, em um planeta que possa melhorar sua energia. E nós temos essa responsabilidade, porque quando doamos um pouquinho do nosso amor, do nosso pensamento, da nossa energia, nós contribuímos para que essa energia do planeta melhore. O planeta Terra é um planeta muito bonito, cheio de cor, cheio de luz, cheio de vida, e que infelizmente se torna sombrio e nebuloso, com energias pesadas, por conta de irmãos infelizes que ainda não despertaram para a luz do Evangelho. E assim, meus irmãos,
vamos agradecer, né, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. E após essa vibração pelo nosso planeta, eu passo a palavra à nossa querida irmã, Kátia Guerreiro. É com você a palavra, Katinha. Olá, boa noite a todos e todas, muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó para Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de maio, nós estamos trabalhando o Livro dos Espíritos e na noite de hoje, nós conversaremos sobre a influência do Espiritismo no progresso, né? Então, a gente sabe que, na verdade, a gente vive tempos de grandes avanços tecnológicos, científicos, né? Mas ainda enfrentamos dores morais intensas por conta de violências, egoísmo, intolerância, ansiedade, crises espirituais, imediatismo, né? E o Espiritismo ele vem nos ensinar que o verdadeiro progresso não é apenas o material, né? O progresso verdadeiro é o desenvolvimento completo, integral do ser humano, ou seja, intelectual, moral e espiritual, né? E a gente sabe que o progresso é lei divina. E o Livro dos Espíritos, o progresso é uma lei natural estabelecida por Deus, a lei do progresso, né? E que tudo evolui, os mundos, a natureza, os espíritos, e que a humanidade ainda é imperfeita, sim, mas está em constante processo de crescimento espiritual. Esse é o nosso caminhar reencarnatório. Crescer, crescer, porque evoluir é lei, né? E sabemos também que existem dois tipos de progresso, o intelectual e o moral. O intelectual vai nos desenvolver o quê? A nossa inteligência, enquanto o moral vai desenvolver o quê? Os nossos sentimentos. Então, a inteligência sem moral pode gerar sofrimento e destruição, que infelizmente é o que estamos vendo aí. Muito progresso intelectual e pouco progresso moral ainda. Na questão 780, os espíritos nos dizem: o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, primeiro vem o intelectual, mas ele deve ser seguido pelo moral. E não pode tardar muito, não de imediato, mas não pode tardar muito, né? E essa afirmação continua extremamente atual nos dias de hoje, né? A humanidade avançou muito tecnologicamente, mas ainda necessita aprender o básico, gente. Aprender a amar, a perdoar, conviver melhor consigo, com o outro, como nos ensinou o Mestre Jesus, né? O Livro dos Espíritos também traz uma outra questão interessante, a 799, né? E que Kardec destaca que o Espiritismo exerce sua influência no progresso através de combate ao materialismo, fortalecendo a certeza da vida futura, promovendo a fraternidade universal, e que o objetivo da doutrina espírita não é apenas demonstrar a existência de espíritos, mas transformar moralmente o ser humano. Esse é o verdadeiro objetivo da doutrina espírita, né? E o Espiritismo vai nos propor uma revolução interior, porque mais importante do que conhecer a doutrina intelectualmente, o mais importante é vivenciá-la. Não adianta ter muito conhecimento e não ter a prática da doutrina, né? Então, a reforma íntima pregada por Kardec vai começar pelo autoconhecimento, pela transformação dos próprios sentimentos e atitudes, né? E ainda na questão 919, Kardec pergunta qual o meio mais eficaz para melhorar moralmente. E os espíritos respondem simplesmente: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o progresso começa dentro de nós, gente, apenas dentro de nós, né? E aí, qual é a relação entre reencarnação e o progresso? O que é que a reencarnação nos permite? A reencarnação nos permite reparar erros de experiências passadas, de outras vivências que tivemos como encarnados, né? Ela
possibilita desenvolver virtudes, porque já temos um aprendizado anterior. Então, viemos aqui nessa para aprender mais, para melhorar cada vez mais, inclusive desenvolvendo novas virtudes que não conseguimos desenvolver ainda no passado. Fortalecer sentimentos nobres, aprender através das nossas próprias experiências. E isso é importante porque muitas vezes aprendemos através das nossas próprias experiências ainda na mesma encarnação. Mas com certeza aprendemos com experiências de encarnações passadas, né? Então, cada existência que temos é uma nova oportunidade que Deus nos consegue para o nosso progresso moral, intelectual e espiritual, né? E a dor nesse processo de progresso, né, intelectual e moral principalmente, ela tem um papel importante, né? Ela tem um papel importante, a dor. Porque dor e sofrimento não são castigos divinos, não, de jeito nenhum. Inclusive, a dor é necessária. O sofrimento é opcional, porque sofremos apenas se reagimos mal à dor que nos chega, sem aceitação, com rebeldia, né? Se aceitamos a dor, procuramos enxergar o melhor caminho para sair dela. Não é que precisemos ficar na dor, não. Deus nos deu a inteligência exatamente para isso, para sairmos dos desconfortos da vida. Então, temos sim a obrigação de enxergar, procurar enxergar qual é o caminho para aquilo não me doer, ou seja, talvez até nem doer menos, né? Doer menos ou nem me doer, né? Mas essa dor, ela ajuda a cada um de nós a desenvolver a humildade, a empatia, a importância da empatia com a dor do outro, nos ajuda, nos mostra caminhos, né? A fé que transporta montanhas, que sabe que Deus não dá um peso maior do que o que conseguimos carregar. Se Ele nos deu aquela dor, é porque sabe que se tivermos fé, conseguiremos passar por ela, né? Minimizar essa dor que nos aflige. E a compaixão, que quando a gente sofre igual ao outro, a gente entende que é necessário ter compaixão do outro, como espera que o outro tenha compaixão de nós também, né? E Emmanuel, em seus livros, nos ensina que o progresso exterior não garante o progresso interior. Uma civilização pode alcançar extraordinário desenvolvimento científico, tecnológico, mas permanecer moralmente enferma se não desenvolver valores como amor, fraternidade, responsabilidade consigo, com o outro. Aí o verdadeiro progresso vai acontecer quando inteligência e sentimentos caminharem juntos, né? No livro A Caminho da Luz, o próprio Emmanuel também a história espiritual da humanidade como sendo uma marcha contínua de aperfeiçoamento. Civilizações surgem, desaparecem, mas os espíritos continuam avançando por meio das reencarnações sucessivas. Então, a mensagem central é de esperança. A evolução é inevitável e todos estamos destinados ao progresso. Não tem jeito, não tem alternativa para nós, né? E com relação ao progresso moral, Emmanuel nos ensina que o verdadeiro progresso da humanidade depende da transformação moral de cada um de nós. Não basta aperfeiçoar as máquinas, diz ele, é indispensável iluminar o coração. E a evolução espiritual acontece quando o conhecimento caminha junto com amor, com responsabilidade, né? Joana vai nos enfatizar que o progresso moral depende de quê? Do autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. E segundo sua abordagem psicológica, a criatura humana necessita compreender primeiro suas emoções, superar conflitos íntimos, desenvolver consciência moral. Não existe transformação social duradoura sem a transformação individual de cada um de nós. Cada um de nós tem que fazer o seu papel
para que a gente garanta o progresso da humanidade, né? E também Joana nos afirma que o ser humano desenvolveu inteligência, mas ainda necessita muito educar as suas emoções. A criatura alcançou estrelas, mas ainda não aprendeu a viajar por dentro de si mesma, palavras de Joana. E o Espiritismo nos convida a exatamente isso, ao autoconhecimento, e vai nos levar ao quê? À conquista da paz interior, né? Já Leon Denis, ele sempre defendeu que a educação moral é o principal instrumento de transformação da humanidade. Em obras como Depois da Morte, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos ensina que o conhecimento deve ser acompanhado pela virtude, pela fraternidade, para não ser uma coisa fria. A evolução do espírito é o verdadeiro objetivo da existência, e a evolução moral, material e espiritual, né? Já Chico Xavier representa um exemplo concreto da influência do Espiritismo no progresso humano. Sua dedicação à caridade, ao serviço desinteressado, ao consolo dos sofredores, demonstra que o progresso espiritual não depende de riqueza ou posição social, depende apenas da capacidade de amar e servir, que foi isso exatamente que Chico nos mostrou. A sua capacidade de amar e servir incondicionalmente ao próximo, né? E aí vamos ver o que? A transição planetária. Diversos autores espíritas contemporâneos relacionam a lei do progresso ao processo de transição planetária e efetivamente a evolução do mundo, dos mundos. O planeta Terra precisa evoluir para um mundo de regeneração, saindo do mundo de provas e expiações, né? Mas as crises sociais, os conflitos, as transformações culturais fazem parte do amadurecimento coletivo da humanidade. Mas apesar das dificuldades atuais, a marcha evolutiva segue em direção a uma sociedade mais justa e fraterna. Pode demorar um pouquinho, mas vai chegar lá, tem que chegar lá, né? E o que a gente precisa, gente? A gente precisa de Jesus como modelo, né? Toda a proposta espírita de progresso moral está fundamentada onde? No Evangelho de Jesus. O amor é a força mais poderosa da transformação. Isso está dentro de nós. Assim como temos, como Joana de Ângeles diz, o nosso Cristo interno, vamos deixá-lo resplandecer, brilhar, brilhar e brilhar, né? O amor é a força mais poderosa de transformação. O amor é a força mais poderosa de transformação. Gravemos isso. E é por isso que Kardec nos afirma, fora da caridade não há salvação. Sabemos que a caridade é o amor em ação. E fora dela não há salvação, né? Então, resumindo, o Espiritismo vai contribuir com o progresso da sociedade, do mundo, com a fraternidade, a solidariedade, o respeito ao próximo, a tolerância religiosa, a valorização da vida, ou seja, combatendo o materialismo e fortalecendo os valores espirituais, né? Então vamos refletir um pouco. A influência do Espiritismo no progresso não será medida pelo número de centros espíritas ou pela quantidade de livros publicados, né? Ela será percebida pela transformação moral das pessoas. Quando alguém aprende a perdoar mais, servir mais, compreender mais e amar mais, o Espiritismo está cumprindo a sua valorosa missão, né? E como é que eu posso colaborar pessoalmente com o progresso, né? Praticando a caridade, pratique você a caridade, inclusive praticando a caridade com relação às palavras, controlando o que sai da boca, controla o que sai da boca, palavras vãs, palavras ofensivas, vamos controlar isso, fazer da nossa fala, da nossa voz, das nossas palavras, uma ponte
onde o amor vai e vem, como diz aquela música, né? Ajudando a quem sofre, aos necessitados, né? Cultivando pensamentos elevados, colaborando para que a psicosfera do mundo se melhore, estudando a doutrina, conhecendo melhor a doutrina e o Evangelho de Jesus, e evangelizando, não pela fala, mas com o próprio exemplo das nossas atitudes, né? Ou seja, o Espiritismo é uma doutrina de esperança. Ela esclarece a inteligência, consola o sofrimento, desperta o amor. Cada gesto de bondade contribui para o progresso coletivo e para a transformação do mundo. Já pensaram nisso? Cada gesto seu de bondade contribui para o progresso coletivo porque eleva a vibração de toda a humanidade, né? E aqui nós podemos sim agora fazer uma prece agradecendo a Jesus por mais uma oportunidade de aprendizado, pedindo a Ele que nos ajude a compreender que o verdadeiro progresso começa dentro de nós, que possamos ser instrumentos de paz, de caridade e de amor, e que assim seja. Muita paz, muita luz, gratidão pela escutatória de vocês. Deus seja conosco. Obrigada, Catinha, pelas reflexões trazidas. Tenho certeza que vamos parar para analisar e pensar na noite de hoje. Antes de dormir, vamos ficar na nossa tela mental com essas possibilidades de melhora, com essas reflexões trazidas, né? Muito obrigada pela palavra e vamos agora passar para a segunda parte dos trabalhos, que é o atendimento espiritual. Então vamos procurar nos acalmar, nos acomodar num local calmo, tranquilo, colocar a garrafinha de água ou um copo de água ao lado de onde se acomodar, para que os fluidos que foram direcionados, preparados para cada um que está em tratamento, que esses fluidos possam ser direcionados, né, colocados na água, sendo essa água fluidificada uma parte do tratamento, né, durante toda a semana que vai se iniciando. Então, procurando um local calmo e tranquilo, vamos nos posicionar, vamos procurar também deixar o nosso corpo físico, né, relaxado, numa posição confortável, porque facilita a concentração e com isso facilita também a conexão com os nossos queridos irmãos benfeitores que estão trabalhando conosco na noite de hoje. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar o Mestre Jesus, vamos pensar que nesse momento estamos caminhando num gramado, num lugar de muito verde, de muita paz, de muita tranquilidade, de muita natureza. E vamos caminhando devagar, calmamente, e observando que ao nosso redor vamos encontrar muita paz, muita luz, como se nesse caminho nós estivermos a cada passo chegando mais perto dessa luz, mais perto desse sentimento de paz. E vamos sentindo que uma energia amorosa, de serenidade, começa a tomar conta de cada um de nós, a nos envolver amorosamente, como se fosse uma névoa
e vai nos envolvendo, e vai nos acalmando, e vamos respirando pausadamente, inspirando e expirando. Mais uma vez, inspirando e expirando. E esse ar leve, sutil, são energias salutares que vão limpando o nosso organismo, vão penetrando no nosso corpo físico, através dos pulmões, e vai se dilatando através do nosso corpo perispiritual. Essa energia vai nos envolvendo de fora para dentro. E nesse local nós percebemos que há muita tranquilidade, há muita paz. Os irmãos que estão ao nosso lado, o nosso anjo de guarda, o nosso mentor espiritual, amigos de vidas passadas, de vidas presentes, que já se foram para a pátria espiritual, estão ali ao nosso lado, caminhando ao nosso lado. E assim, nós vamos entendendo a beleza e a paz que só o Mestre Jesus pode nos dar. Nós, almas necessitadas, imperfeitas e que necessitamos imensamente da misericórdia divina, que necessitamos do amparo divino e necessitamos muito da presença do Mestre Jesus em nosso caminhar. Esse jardim que estamos agora mentalizando, que estamos agora caminhando por ele, nos vai trazendo o que a gente tanto deseja no nosso dia a dia, o sentimento de paz, paz em nossos corações, de tranquilidade na nossa mente. Precisamos desacelerar, ficar em silêncio, ouvir só a nossa respiração e os sons da natureza, das folhas balançando ao som do vento. E esse local de paz e de serenidade é onde nos encontramos com Jesus. Jesus está sempre ao nosso lado. Não precisamos fazer coisas mirabolantes, ir para locais diferentes, luxuosos ou ritualísticos. Não. Jesus está quando nós paramos e pensamos nele e desejamos a presença dele. Aí sim, ele se faz presente dentro de cada um de nós, porque somos centelhas divinas. E o Mestre Jesus veio aqui no planeta Terra cuidar de cada um de nós. E não esquece nenhum de seus filhos, nenhum de suas ovelhas. Estamos percebendo que a paz se irradia também ao nosso redor. Vai dilatando e vai se espalhando no local onde estamos, na nossa casa, e essa energia de tranquilidade também toma conta de todos os participantes da família.
E nesse momento, sabemos que os nossos amigos da equipe espiritual das Casas Irmãs estão trabalhando, realizando a tarefa com muito amor e dedicação de colocar os fluidos necessários do tratamento de cada um que aqui está nesse momento. Só temos a agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, do trabalho e pela sua infinita bondade com cada um de nós. E assim, meus irmãos, nesse momento de paz e de serenidade, vamos orar, agradecendo e falar, mentalizar o mantra, que é o círculo branco da paz e da harmonia, se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos ampare, nos fortaleça, nos dê ânimo e sabedoria para levar mais uma semana que se inicia com muito amor e saúde. Que assim seja. Muita paz.